Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre os sinais que estão sendo dados e que devem ser respeitados. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, e desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia nos seus relacionamentos, em suas vidas e principalmente muita esperança, pessoal, porque tudo está bastante próximo. E também, a pedido da nossa espiritualidade amada, continuar pedindo que vocês orem, gente. Vamos continuar orando, porque o momento está a exigir de nós que nos esforcemos nas orações. Então vamos continuar orando pela paz no mundo todo, pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estações da discórdia. E também pelo finalzinho da operação de rescaldo, as almas que estão perdidinhas no umbral. E finalmente, gente, vamos continuar pedindo a intervenção do nosso Cristo amado junto aos corações desses seres trevosos que estão por aí na crosta terrestre, tentando e influenciando os seres encarnados para nos trazer o caos, trazer problemas, enfim, guerras, miséria. Vamos então pedir que Jesus possa, com seu poder imenso, influenciar o coração desses seres trevosos, de forma que eles se voltem para a luz e desistam desses intentos trevosos malignos, né? E, enfim, a sessão começou, gente, e eu estava me sentindo muito alegre e animada. E a entidade chegou, se apresentou, né, e falou: olha, boa tarde, minha filha, é gostoso ver você assim, animada e alegre para o trabalho. E aí ele falou assim: estamos vivendo tempos muito difíceis, aonde o mal trava a sua última grande e desesperada batalha contra a luz. E o resultado já é sabido. A luz sempre vence as trevas. Mas esses seres, eles não desejam acreditar nisso, porque eles são resilientes no mal. É uma das características desses seres, né, pessoal? É eles serem resilientes, eles são insistentes, eles batem na tecla, eles vão, até que eles conseguem alguma brechinha para conseguir passar. Essa é a estratégia das trevas, entendeu? Por isso, a gente tem que se manter sempre bem atento, ó, olho vivo, oração, pensamentos elevados, tá? Que é para que eles não tenham a menor chance de ter sucesso junto a nós, né? E a entidade continuou falando, ela falou assim: olha, eles, os trevosos, terão que ver para crer. E assim será, eles vão ver e vão acreditar finalmente que a luz está vencendo, né? Por quê? Porque todos eles juntos, todos eles serão capturados por Miguel Arcanjo e pelas suas poderosas legiões de espíritos de luz, que são comandadas pelo nosso queridíssimo Tiberíades. E serão todos daqui retirados
e levados para outros orbes, de onde eles não poderão retornar tão cedo aqui para a Terra, porque eles só vão ter permissão para voltar aqui quando eles tiverem um padrão moral adequado com o padrão que nós teremos aqui no futuro, tá? E ele continuou falando, falou assim, a batalha mais dura agora está se iniciando. A psicosfera está em seu teor mais baixo vibratoriamente já experimentado e ainda descerá mais alguns graus no teor da vibração. Tudo parecerá piorar repentinamente, como se todo o mal fosse despejado sobre nós encarnados, tá? Mas acalmem-se, não tenham medo, isso é a entidade falando, hein, gente? Porque todos os que oram estarão protegidos, estão e estarão. E serão os últimos estertores do mal. E os trevosos, eles vão exultar, gente, eles vão assim pirar, porque eles vão acreditar que são os vencedores na parada, tá? E aí, aqueles que estão em cima do muro, o que vai acontecer com eles? Eles vão descer do muro e farão as suas opções, junto ao lado que eles acreditarem ser o vencedor, tá? E aí, nesse momento, Jesus dará o sinal, dará a sua divina ordem para o início dos eventos que compõem o ápice da transição planetária. E Miguel Arcanjo irá até o Sol para o início de todo o processo. Porque vocês sabem que a primeira operação que vai acontecer é o apagão tecnológico, tá? E isso, gente, consta nos textos sagrados. Eu estava pesquisando outro dia e eu vi. E tá isso em Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. Eu vou até ler para vocês aqui, mas eu vou deixar a indicação na descrição aqui desse vídeo para aqueles que gostarem de pesquisar e quiserem dar uma olhada, uma estudada, já vai ficar lá devidamente anotado. E eu também incluí esse item lá no ancoramento do trabalho aos textos bíblicos que nós temos no nosso site, tá? Porque à medida que a gente vai estudando os textos e vai descobrindo, a gente vai inserindo esse estudo, ele na verdade ele vai sendo enriquecido, né? Então eu vou ler aqui para vocês verem, olha que interessante. Diz assim, ó, vou ler. Então eu vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, tá? Então, gente, qual é a nossa interpretação para isso, tá? O anjo que foi visto por João lá 2000 anos atrás é Miguel Arcanjo, tá? Que irá ao sol e que dará início a todo esse processo do apagão e a operação, gente, de captura e extração, como eles falam, de todos os seres desencarnados trevosos do planeta. Não importando o quê? Não importando a posição, o que é que eles tenham sido em vida, ou o que é que eles sejam na hierarquia da elite trevosa no momento da operação de Miguel Arcanjo, tá? Então, assim, claro que João falava tudo no sentido mais figurado, dentro
tecnologia nula que ele tinha naquela sociedade de 2000 anos atrás, né? Não tinha nada tecnológico. Então, ele fez essa figuração com os pássaros, né? Mas o que são os pássaros? Os pássaros, gente, são os seres de luz que compõem a legião de luz de Miguel Arcanjo, que vão capturar todos esses seres trevosos e vão prender e vão exilar todos eles aqui do planeta, né? E é interessante porque quando você lê o texto com outros olhos, você compreende o verdadeiro significado dele, né? E aqui eu gostaria de fazer um parênteses também para explicar para vocês a questão do apagão tecnológico, porque eu recebi muitas comunicações de vocês, meus queridos ouvintes, aonde talvez eu não fui claro o suficiente na explicação, então vamos deixar isso bem redondinho. Por quê? Vejam bem, inicialmente nós tínhamos realmente a previsão de 3 dias de escuridão, tá? Ia ser 3 dias escuros. O sol ia escurecer por conta aí de muitos supervulcões, ia ter uma ejeção de massa que iria tapar o sol, isso era o que estava previsto. Mas, pela misericórdia divina, nós tivemos muita suavização nesse quesito, de forma que os 3 dias de apagão que realmente foram vistos pelo Padre Pio, tá? Ele viu realmente aquilo. Esses 3 dias de escuridão foram suavizados e transformados em 3 dias de apagão tecnológico. E o apagão tecnológico, gente, inclui a luz elétrica. Porque tem muita gente me escrevendo, dizendo, então nós não vamos ficar sem luz. Gente, luz é tecnologia, tá? É tecnologia. Então, nós vamos ficar sem luz elétrica e sem a web e sem internet, tá, gente? Ficou claro isso? Espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? A gente teve a suavização e de forma que esse período de 3 dias e 3 noites que vai ocorrer a operação de Miguel Arcanjo, os dias serão claros, as noites que serão escuras, porque nós não teremos luz elétrica. Luz elétrica também é tecnologia, pessoal, tá? Então, eu espero, né? Eu peço desculpas se talvez eu não fui muito clara anteriormente, mas eu espero agora estar deixando esse conceito bem redondinho para todos vocês, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui, desse vídeo, já sabe, por favor, gente, dê seu like, compartilhe o vídeo, clica lá no sininho para você receber as notificações, apesar que os nossos vídeos sempre saem religiosamente às terças e aos sábados, porque esse é o meu compromisso com a espiritualidade e com vocês, meu público querido. E a entidade continuou. Ela falou assim, ó: os sinais serão dados de forma que vocês saberão que dentro de breves dias tudo vai acontecer. Primeiro, o abençoado apagão tecnológico, que vai aterrar toda a energia deletéria circulante no planeta, tá? E depois, o início da grandiosa operação de captura e extração dos seres trevosos desencarnados do planeta. E todos vocês que já estão despertos, vocês vão ter um grande alívio psíquico. Já para aqueles que não estão despertos, que estão ali dormindo no materialismo e coisa e tal, essas pessoas vão ter um sentimento contrário. Elas vão sentir grande revolta e abandono, tá? E a entidade falou: eu falo aqui, minha filha, dos encarnados, ou seja, de nós aqui, da turminha que está aqui vivendo.
A imensa maioria, já medianamente evoluída, vai sentir um grande sono durante o evento, durante esses 3 dias, essas 3 noites. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. E ele recomendou, a entidade recomendou, falou assim: durmam, meus filhos, durmam na paz de Deus. Então, galera, vocês já sabem, durante o apagão deu aquele sonão? Façam uma belíssima de uma oração e vão tirar um sono ali, tá? Porque enquanto a gente estiver dormindo, Miguel Arcanjo e a legião lá dos cavaleiros tadinhos vão estar trabalhando duro ali para tirar toda essa turma aí trevosa do planeta. E isso, gente, foi mais uma bênção que nós obtivemos através da misericórdia divina, devido à grande quantidade de orações que muitíssimos encarnados no planeta já estão fazendo, tá? E a entidade continuou, fala assim: logo após os 3 dias do apagão, que daí a luz elétrica vai começar a voltar, só a luz elétrica, grandes chuvas vão vir, sobrevirão, de modo a limpar a psicosfera do planeta dos resquícios da péssima energia deixada pelos seres trevosos capturados, tá? E, gente, não vai ser uma chuva, não vai ser um dilúvio, nada disso, gente. Simplesmente vai ser um chuvão com descarga elétrica, vai ser assim uma chuva mais forte para dar aquela limpada na psicosfera, tá? E poucos dias depois, como resultado da grandiosa carga magnética recebida do Sol, aí sim, pessoal, haverá a operação de despertamento físico. Ela vai acontecer. Foi suavizada em relação ao que João viu há 2000 anos atrás, mas ela vai acontecer sim. E essa operação, ela será mais forte nos locais aonde os povos são incrédulos e materialistas, julgando-se superiores aos demais habitantes do planeta. E que mais que a entidade falou? Falou assim, que esses povos receberão uma dura lição e o mundo confortável e material em que eles vivem será transformado subitamente num grande golpe para os seus corações endurecidos e orgulhosos. E de repente, eles terão escassez de tudo o que hoje ostentam e esbanjam em detrimento aos povos que eles exploram. Aos menos atingidos, como o nosso Brasil, quem está falando é a entidade, tá, gente? Caberá o quê? Caberá a manifestação da solidariedade no envio de alimentos e remédios para essa população que será atingida. E todo esse desprezo que esses povos hoje sentem será convertido em humilhação, e eles terão que mendigar pelo auxílio dos que outrora tanto desprezaram. E isso vai ter o condão de fazer com que eles tenham e façam preciosas reflexões que irão com certeza despertá-los para a realidade espiritual. E tudo isso, a entidade falou, tudo isso, meus filhos, está prestes a acontecer. Então, vamos orar pela suavização de tudo, porque nós, né? Ainda temos um tempinho. A boa notícia é que a egrégora de orações, pessoal, tem se fortalecido,
com muitas e muitas pessoas encarnadas aderindo à oração. E isso é maravilhoso. E o Brasil, o nosso Brasil, lidera nesse quesito. E muito tem auxiliado a manter o bom equilíbrio energético do planeta. Por isso, olha que maravilha que a entidade vai dizer agora, gente. Ele falou assim: por isso, vocês serão agraciados com o início da operação de Miguel Arcanjo por aqui. Olha que maravilha. Então, olha só que legal que ele vai contar. Ele falou assim, que nós aqui no Brasil vamos nos ver livres de todos os desencarnados trevosos que estão por aqui em questão de horas, tá? Nós não vamos ter que esperar 3 dias e 3 noites, porque como a operação vai começar por aqui, a limpeza vai começar por aqui. Uma vez eu recebi uma mensagem psicográfica onde as entidades explicavam como é que ia ser essa operação de Miguel Arcanjo, até porque eu tinha perguntado. Eles falaram assim, que essa operação ela vai se irradiar, ela vai começar no Brasil, ela vai se irradiando pelo globo todo, ela vai até terminar lá no Japão, né? Que o Japão fica mais ou menos ao contrário do Brasil, né? No mapa, vai até o Oriente e aí diz que eles vão voltar e vão voltar mais uma vez, tá? Em todos os sentidos, capturando todo mundo. Mas é claro que as primeiras áreas a serem limpas vai ser aqui no Brasil, vai ser aqui na América do Sul, imagino, assim, né? A gente tem que imaginar assim que vai irradiando, assim, o planeta todo, né? Então, e ele fala assim também, ó, que os bolsões de energia deletéria que restaram sob as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília serão desintegrados, livrando essas populações de seus efeitos nocivos. E o que vai ser desintegrado é só a energia deletéria, tá, gente? Não precisam ficar com medo, nada vai explodir, nada disso, gente. O que vai ser desintegrado, transmutado, vão ser esses bolsões de energia deletéria que foram deixados propositalmente pelos trevosos antes do desmonte dessas estações deletérias, porque elas eram as últimas da rede a serem desmontadas, e eles tentaram criar grandes bolsões de energia deletéria numa tentativa de conseguir preservar esse sistema perverso aí dessa energia nociva, né? E a entidade continuou, né? Falou, olha, isso tudo, meus filhos, são bênçãos para esse país que será a pátria do Evangelho, coração do mundo, porque já está provando a sua aptidão para isso, devido à grandiosa quantidade de orações que daqui do nosso território nacional se eleva até os céus, né? É muito lindo isso, é muito bonito. E agora, gente, prestem atenção no que a entidade vai dizer, tá? Ele falou assim: as águas adentrarão alguns litorais, nos locais, olha, presta atenção, nos locais onde hoje já temos sinalizações. Aqueles que prestarem atenção a esses sinais deverão desses locais se afastarem. Tá, gente? Então, prestem atenção, a gente já tem visto notícias de ressacas muito fortes, que a água está entrando, tá? Então, gente, esses locais aonde, isso já são sinais que a espiritualidade está dando, está nos mostrando, olha, a água vai entrar aqui, hein, gente? Não fiquem por aí, não, tá? Então, prestem atenção, revejam noticiários e afastem-se desses locais,
tá bom? Como cada um vai fazer? Gente, por favor, muita gente me escreve, fala, ai, Luísa, como é que eu vou fazer? Me diz o que eu vou fazer. Gente, eu não sei. Cada um tem que ver, usar o seu bom senso, gente. Porque eu dou os avisos que eu recebo da espiritualidade, tá? Mas eu não sou guru, eu não sei da vida de cada um de vocês. Então, vocês têm que usar o bom senso, vocês têm que orar, tá? Quando começar, quando vocês ouvirem os sinais, porque os sinais vão ser dados, tá? Se vocês estiverem nessas áreas onde já houve sinais, tem uma saída de lá. Vão para casa de um parente, vão, sabe? Saiam daquela área, tá? Saiam daquela área, tá? Porque esses sinais, eles estão sendo dados, que aliás é o título desse vídeo, tá? Que eu achei muito impactante essa frase que a entidade nos deu, que os sinais estão sendo dados e deverão ser respeitados, tá? Então lá na Europa, por exemplo, aquela turma que mora lá em Nápoles, tem lá o Campi Flegrei, tá, gente, tá aparecendo fumarola em tudo que é canto. Outro dia eu vi um vídeo do mar ali, saindo bolha de água quente do mar ali, e os caras lá estão, né? Então, gente, é uma área que com certeza vai dar algum problema lá, gente, quando houver essa operação de despertamento físico. Então, são sinais que estão sendo dados, tá? Então, lugares aqui no Brasil que está entrando água já na praia, né? Entra aquela água. Gente, fica de olho, né? Então, quando der o sinal, não vai ficar lá, tomar uma cervejinha no bar ali, né? Porque provavelmente pode ser que entre água ali, tá? Agora, esses avisos, gente, eles estão sendo dados, não é para apavorar ninguém, pelo amor de Deus, é muito pelo contrário, tá? É para que a gente saiba, para que a gente se prepare com calma, sem medo e orando, gente, orando, porque quem orar vai ser muito protegido, tá? E a entidade, ela continuou falando, né? Ela falou assim, olha, apesar de todas as suavizações, coisas vão acontecer, que é o que eu acabei de falar. Haverão tremores de terra, vulcões ativos expelindo magma e águas adentrando determinados litorais. Não vai ser no mundo todo. Porém, sem proporções cataclísmicas, como tem muita gente falando por aí, tá? Ou seja, não haverá grandes tsunamis, não vai ter onda gigantesca arrasando com as cidades, nem tampouco vai haver a explosão de supervulcões, conforme a gente já falou anteriormente, porque as entidades já trouxeram essas informações, tá? E eu, de qualquer forma, com toda aquela informação que eu estava acabando de receber, eu fiquei meio ansiosa e fiquei meio temerosa com as informações. E a entidade me tranquilizou. Falou, ai, minha filha, mas você, assim, não, fica tranquila, porque todos estarão nos lugares certos, no momento certo, para cumprirem com as suas jornadas evolutivas. Aquelas jornadas que foram pré-combinadas com seus mentores antes de se encarnar aqui no plano terreno, tá? Então, gente, não é para ficar com medo, tá? Vamos tomar as providências, vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, tranquilamente, também não vamos parar de viver por causa disso, tá? E o mais importante é estar sempre orando. Vamos orar, porque quem orar vai ser muito protegido, tá? E eu então perguntei com quem eu estava tendo a honra de conversar, pessoal. E a entidade respondeu, falou, você está falando com uma elevada entidade do plano espiritual
aqui do planeta Terra. E o meu nome, minha filha, não importa. Importa que eu estou aqui abençoando o trabalho de vocês. E a entidade começou então a falar sobre o depois da operação de despertamento físico, tá? E falou várias coisas, tá? Mas como ele falou muitas coisas, eu vou deixar esse assunto do pós-despertamento físico para o próximo vídeo, tá? Que é para esse não ficar longo demais e com excesso de informações, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Não é para ter medo, as entidades estão realmente nos explicando com mais detalhes as coisas, mas é para que a gente se prepare com calma, orando e sem medo, porque tudo isso que vai acontecer, gente, vai acontecer para nos livrar tanto dos seres trevosos, terríveis que andam por aí, como também dessa energia péssima que eles criaram, que tem o objetivo de fazer abaixar o nosso padrão vibratório e também meio que de nos hipnotizar, nos viciar em coisas que não são legais, tá? Por quê? Porque aí as nossas mentes ficam mais frágeis, ficam melhores para que eles possam exercer essa influência péssima deles. Só que como nós temos o nosso Cristo amado, isso não vai acontecer. Porque o Cristo cuida muito bem de todas as ovelhinhas dele, cuida com muito carinho. Então, por isso tudo é que essas operações grandiosas, elas vão acontecer e não é para a gente ter medo, tá bom? Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!